Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos fazer junto as questões sobre o modelo atômico de Bohr, da quarta semana do terceiro volume do plano de estudo do tutorado? Bora lá. A questão número 1 é uma questão da UFAL. Então, de acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância para o modelo proposto por Bohr? Eu busquei essa questão em outros bancos de questões, né? E ela está incompleta. Então tem na letra E a alternativa que fala que o modelo atômico de Bohr ele é apresentado apenas para o hidrogênio. Ele só é válido para o hidrogênio, alguma coisa assim. E na verdade que o modelo atômico de Bohr ele consegue explicar também outros elementos. Apesar desse ser o do hidrogênio ser o que mais se assemelha ao que a gente conhece até hoje também, tá bom? Então, a alternativa dessa questão original é a letra E. O PET trouxe apenas essas quatro alternativas, eu não sei o que aconteceu, mas sobre os conteúdos que foram apresentados no PET, eu resolvi marcar a letra D. Não coloquei de verde, porque essa alternativa, ela também está correta. Que fala assim, ó, na alternativa. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Esse processo realmente é chamado de ionização, quando o elétron recebe tanta energia que ele acaba escapando completamente daquele núcleo, né, de deixar de ser atraído por aquele núcleo e vai para um outro lugar que a gente também vai estudar essa energia de ionização aí futuramente, ok? Esse processo ele realmente se chama ionização, mas ele não foi apresentado pelo PET ainda. Então eu marquei essa questão, essa alternativa, beleza? Mas ela não é alternativa total. Se vocês quiserem ver essa questão, dá um Google nela, vê as explicações de outros professores do porquê do modelo de não ser válido apenas para o modelo de hidrogênio, ok? Uma parte de pesquisa mesmo, já que essa questão ficou um pouco confusa, principalmente porque está faltando alternativa. Então vamos para a questão número 2. Leia o poema apresentado a seguir. Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar. Átomos, às vezes, são essas coisas, em química escolar. Sobre o poema, responda: quais os modelos atômicos mencionados no texto? Justifique sua resposta. Bom, vamos lá então, vamos por partes. O primeiro é o modelo atômico de Thomson, né, o pudim de passas, que é a primeira analogia que a gente conhece quanto a esse modelo, né? Depois, a gente vai falar sobre o campo de futebol sendo comparado com o modelo atômico de Rutherford. Dessa vez, não falei sobre os planetas do sistema solar, né? Calma, a gente vai chegar lá. Mas o modelo de Rutherford ele diz que o átomo ele tem um núcleo condensado, né? E que os elétrons ficam circundando em um espaço muito maior do que esse núcleo. E por isso que é comparado então com o campo de futebol. Então, é a analogia que eu falei também sobre de ter uma formiga e a sendo como núcleo e a eletrosfera ser todo um campo de futebol, ok? Então vamos lá. Bolinhas se chocando, então, seria um modelo atômico de Dalton. E os planetas do sistema solar, agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr. Porque Bohr, ele que falou sobre as trajetórias específicas, sobre os níveis de energia dos elétrons estarem se movimentando ao redor do núcleo. Então, nesse poema, a gente consegue identificar os quatro modelos atômicos nos quatro primeiros versos, beleza? Vamos para a questão número 3. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem a energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de energia de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... Mais uma vez o PET mostra aí, né, a questão incompleta, então
o modelo atômico é o de Bohr, tá? Então, o modelo atômico que explica, assim como no texto fala, né, quando o elétron ele vai para um nível de energia mais externo e depois retorna liberando energia, é o modelo atômico de Bohr. Questão número 4 do Enem de 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulando Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Lembrando então que a gente já possuía algumas ideias sobre o átomo, mas nenhuma delas era baseada em experimentos científicos, mas sim em filosofias, ok? Então vamos lá para os 5 postulados de Dalton e a pergunta final dessa questão. Bom, 5 postulados de Dalton então. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Agora eu entendi. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da matéria no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então vamos colocar aqui os postulados de Dalton, né? E vamos discutir cada um deles. A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, a partir do modelo atômico de Thomson ali, a gente já tem subdivisões da matéria, em cargas, por exemplo, nos elétrons e na parte positiva, para Thomson. Mas depois a gente vai conhecendo o núcleo, os prótons, os nêutrons, e aí então a gente vê que o átomo, na verdade, ele é divisível, ele tem subpartículas. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Isso a gente ainda não conversou sobre, mas existem na natureza os chamados isótopos. Os isótopos, eles são átomos de um mesmo elemento químico, então eles possuem o mesmo número de prótons, então eles têm o mesmo número atômico, certo? Porém, eles têm números diferentes de nêutrons. Então, a massa desses elementos, desses isótopos, será diferente. Um grande exemplo disso, né, que a gente conhece mais fácil, talvez, seria o hidrogênio, o deutério e o trítio. No hidrogênio, a gente possui apenas um próton e nenhum nêutron. No deutério, a gente tem um nêutron, então a massa do deutério já é o dobro do hidrogênio. E o trítio, a gente tem 2 nêutrons. Então, a gente tem 3 isótopos para o hidrogênio ali, e o que diferencia eles é o número de nêutrons. Diferenciando o número de nêutrons, o número de massa também vai ser diferente. Então, o segundo postulado foi quebrado quando a gente conheceu essa ideia de isótopos. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, assim como existem os isótopos, que têm o mesmo número de prótons, também existem os isóbaros, que têm o mesmo número de massa, mesmo sendo de elementos diferentes. No quarto postulado, ele fala que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Bom, em reações químicas, os átomos eles podem se perder ou ganhar elétrons, formando cátions ou ânions. Então, eles deixam de ser aquele elemento neutro, né? Ele deixa de ser o cálcio neutro, por exemplo, para se tornar o cálcio 2+. Então, essa identidade é modificada. E os átomos, a matéria é indestrutível porque ela sempre se transforma. Porém, existem, por exemplo, os átomos radioativos. Esses átomos eles vão ter decaimento das suas partículas, então eles são destrutíveis, mas eles se transformam em outras coisas, tá? Então eles não somem do nada. Beleza. E aí, então, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra E,
Número 5, que é um postulado que se manteve até hoje, que os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Não necessariamente pequenos, né? Algumas moléculas são bem grandes, mas no geral são algumas boa parte das moléculas são moléculas pequenas ali, então que combinam átomos de diferentes elementos. Beleza? Vamos para a questão número 5. Frente às estratégias em utilizar radiação ultravioleta no combate à Covid-19, eu imagino, conforme descrito na reportagem na introdução do PET, pesquise e responda à importância da evolução da ciência como mecanismo para auxiliar na medicina e, sobretudo, no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento de modelos atômicos contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Então, essa questão eu não vou realizar aqui nesse vídeo, eu vou deixar para vocês. Essa pesquisa é muito importante, muito interessante de ser feita, tá? Para finalizar, então, uma frase do próprio Niels Bohr, que falou que toda frase que ele dissesse deveria ser entendido como não como uma afirmação, mas como uma pergunta. A ciência, o desenvolvimento científico, ela é sempre realizado por perguntas. Então, tudo que ele dizia, por exemplo, ele questionava e pedia para que outras pessoas questionassem também, compreendessem como perguntas para que pudessem serem respondidas, não como afirmações. Bom, se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários sua dúvida ou qualquer coisa que eu possa te ajudar. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que também estão estudando pelo PET. Até a próxima aula e tchau!